Vamos lá, pessoal. Então, vamos, continuando aqui, vamos tentar resolver esse problema. Eu já expliquei para vocês na aula passada por que isso aqui me dá erro, né? Por que ele não consegue, por que isso aqui me dá erro? Por que ele não consegue achar aqui o adicionar? Né? Ele fala que aqui não consegue achar o método adicionar, sendo que o método adicionar está aqui. Só que o que eu falei para vocês, quando você executa uma instrução, né? Executa, no caso, executa essa instrução para chamar o método adicionar, veja que essa instrução está dentro do método de classe, já que main é um método de classe. Como ele é um método de classe, o método de classe, ele só consegue buscar dados na sua pilha, ou seja, ele vai procurar o adicionar aqui na pilha, não vai achar, e ele vai procurar na área de classe, e também não vai achar. Como ele não acha, ele não consegue executar. Ele fala que não consegue achar esse método adicionar. Ah, mas você fala, mas o método adicionar está aqui, mas ele não consegue achar. Ah, mas o método adicionar também está aqui. Sim, mas essa área de memória só pode ser acessada por um objeto da classe prog1. Como essa instrução ela está dentro de um método de classe, o método de classe não pode ser essa área de memória de um objeto. Então, ele não consegue ler. Então, o que nós fizemos aqui? O que eu fiz aqui foi acrescentar esta linha aqui. Ó. Estou criando um objeto, vou fazer de novo aqui. Ó. Estou criando o prog1, ou seja, todo o nome de classe é um tipo de dado em Java. Então, chamei prog1, vou chamar a variável de AB e vou criar um objeto através do comando new prog1. Então, estou falando, crie um objeto da classe prog1 e coloque em AB. Quando executar essa instrução, na prática ele vai fazer o seguinte, ele vai vir aqui, vou diminuir um pouquinho a área aqui da pilha e vou aumentar aqui. Ah, não precisa não. Então, o que vai fazer? Ele cria, ao executar a instrução, ele cria a variável AB, aqui. Então, como a instrução foi criada dentro da pilha, ele cria a variável AB aqui, e essa variável AB, ele vai apontar, já até coloquei um endereço aqui, vou trazer ele aqui para cima. A área do objeto agora chama-se @5, e ele vai colocar aqui, ó, @5. Ou seja, ele criou uma variável que tem um endereço de memória. Essa variável, que ao acessar essa variável, eu consigo atingir esse endereço de memória que é do objeto, e lá dentro eu acho. Então, acho o método adicionar. Então, agora, para mim acessar isso aqui, eu vou colocar ó, AB. Ponto. Agora funciona. Veja que ele tirou o símbolo, a simbologia vermelha aqui, ó, falando que estava dando um erro. Agora ele consegue, porque ao fazer isso, eu falo bem assim, acessa a variável AB. Então, aqui ele acessa a variável AB. Quando chega em AB, ele lê um endereço de memória que aponta para cá, área do objeto. E lá dentro ele consegue achar a palavra adicionar. Ao achar a palavra adicionar, ele agora consegue achar o endereço do método. Então, adicionar tem o quê? O endereço de onde começa o método. Aí ele consegue executar o método. Então, foi isso que nós fizemos dentro desse processo. A mesma coisa acontece se você fizer isso aqui. Tirar o static do atributo, x. Né? Quando eu tirei aqui, ó, aqui não deu problema, mas aqui deu problema. Eu não consigo mais achar o x, porque a partir de um método de classe, estou tentando acessar uma área de um objeto. E quando eu faço isso, o x, ele não existe mais aqui. Ele existe agora aqui, na área do objeto. Ele existe aqui. Como ele existe aqui agora, eu só consigo acessar se eu acessar a área do objeto. Então, para mim resolver isso aqui agora, eu vou ter que colocar essa instrução aqui antes do system, para ele conseguir ver, porque eu tinha criado a variável depois. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar ab.x. Agora eu consigo achar. ab.x. Agora ele para de reclamar. Então, agora eu consegui achar onde é que está esse atributo aqui. Já que esse atributo aqui passou a ser atributo de objeto, porque eu tirei a palavra static. Né? Então, agora ele consegue achar. Então, pessoal, eu acabei de explicar para você, tecnicamente, o que é um atributo de objeto, o que é um atributo de classe, o que é um método de objeto, o que é um método de classe, e por que você não consegue achar. Porque o que você tem que entender que... eu vou só voltar aqui um pouquinho. Vou terminar de executar. Na verdade, depois eu faço o meu resumo. Então, agora ele consegue achar. Quando ele acha esse camarada aqui, ó, quando você chamar b.adicionar, aí vai acontecer o que eu mostrei para você no vídeo anterior. Né? Ele vai... Vou subir aqui. Ó. Ele reserva uma área para o método adicionar, aqui na pilha, né? Reserva uma área de memória para o método adicionar. E tudo que você criar a partir desse método adicionar,
ele vai ser criado a partir dessa área, vai ser criado aqui dentro dessa área da pilha. Um método não consegue acessar a área de memória de outro método. Ou seja, o método main não consegue acessar variáveis criadas aqui no método adicionar. E o método adicionar não consegue acessar variáveis criadas aqui no método main. Por exemplo, se a partir do método adicionar eu pedir para ver 20, eu não consigo. Porque o método adicionar, como é um método de objeto, esse método de objeto, quando ele vai procurar qualquer coisa, ele vai procurar aqui dentro, não achando aqui dentro, ele vai para a sua área de objeto, ou seja, aqui, já que ele é um método de objeto, ele procura dentro da área de objeto, não achando, ele vai procurar dentro da área da classe. Quando eu estou usando um método de classe, a princípio ele procura que você quer o nome da variável dentro do método da classe, dentro da área da pilha aqui do método da classe. Não encontrando, ele vai procurar dentro da área da classe. Não encontrando, ele para. Já o método de objeto, não. O método de objeto, ele procura dentro da sua área de classe, dentro da sua área do método. Não achando, ele vai procurar dentro da área do objeto. Não achando, ele vai procurar dentro da área da classe. Quer ver um exemplo? Eu coloquei aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, vou deixar formato de classe novo, que é atributo de classe, certo? Veja que isso aqui é um método de objeto, e ele consegue acessar o atributo de classe. Ele mesmo sendo um método de objeto. Porque quando ele for executar essa instrução aqui, o que vai acontecer? Vou voltar para cá. Ele vai procurar um método, a variável x aqui não acha, ele vai procurar dentro da área de objeto. Eu vou voltar para lá. Volta agora o contexto que está lá. X agora está lá em cima, já que o atributo é de objeto. Certo? É de classe, perdão. O atributo X é de classe agora. Então, vamos voltar novamente. Quando ele faz isso aqui, ó, veja que essa variável não está dentro do método adicionar, mas ele é um atributo de classe. Então, como é que é o processo de pesquisa dele? Quando eu faço x++, ele fala assim, opa, quem é x? Então, ele procura aqui na sua área da pilha do método adicionar. Não vai achar porque eu não criei a variável x. Agora, ele vai procurar dentro da área de objeto. Não achei porque eu não criei, o x não é atributo de objeto. Agora, ele vai procurar na área da classe. Ele vai achar. Então, ele procura nas três áreas que você tem aqui, na área da pilha do método, na área do objeto do método e na área da classe do método. Ele faz isso porque o método adicionar é um método de objeto. Então, ele procura dentro da sua área da pilha, não achou, procura dentro da área do objeto, porque ele sabe onde é que é a área do objeto, já que ele é um método de objeto. Não achando, ele vai procurar dentro da área da classe. Agora, se eu pegar e falar bem assim, ó, isto aqui agora é um método de objeto, e eu vou tentar acessá-lo aqui, ó, a partir do, vou colocar aqui, x++, essa instrução. Ele não acha, tá de vermelho aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ele me dá um erro. Se eu posicionar aqui, ele fala, não pode fazer referência ao método estático a partir de um campo, né? Não pode fazer uma referência estática para um método, para um campo não estático, né? Para um atributo não estático. Por que ele não consegue achar? Porque ao fazer dessa forma, né, o que vai acontecer? Ele procura essa variável dentro do método main, dentro da área do método main, que não vai achar o x aqui, e depois, agora eu vou voltar para cá de novo, porque ele agora é de objeto, né, o x agora é de objeto. Já que o x agora não tem a palavra estática, então agora na memória ele existe aqui. Tira esse ponto aqui. Então, por que ele não acha? Porque, como essa instrução está dentro do método main, ele vai procurar essa variável x dentro do método main. Só que ele vai vir aqui na pilha, não acha o x. Aí o que vai acontecer? Ele vai procurar agora dentro da sua área da classe. Não acha. E aí ele para. Porque quando o método é de objeto, ele procura só na sua área da pilha e na área da classe. Ele não procura dentro da área do objeto. Para mim, forçar ele a procurar dentro da área do objeto, o que eu tenho que fazer? Eu tive que criar um objeto dessa classe e depois, a partir desse objeto, AB ponto. Agora eu consigo. Agora eu consigo acessar. Beleza, pessoal? Bom, então era isso. Espero que tenha ajudado o conteúdo até agora para que vocês compreendam melhor a linguagem de programação Java. Até mais.